Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia e o tema da aula de hoje é uma introdução à biologia celular. Nós vamos falar sobre as células eucariontes e as células procariontes. Essa aula corresponde à semana 1 do PET 3 de biologia do primeiro ano do ensino médio. Mas até a gente falar sobre as células, a gente tem que ver como é que elas foram descobertas, como é que esse processo ocorreu. Tudo começa com Anton van Leeuwenhoek, que era um comerciante holandês que tinha um hábito bem estranho de polir lentes. E ele observou, através dessas lentes, que existem um mundo de micro-organismos, organismos ali que se mexiam e que ninguém havia registrado até então. Então ele chamou esses organismos de pequenos animais ou animáculos. E posteriormente a ele vieram outros cientistas que também observaram que existia esse mundo microscópico, mas ninguém ainda entendia muito bem. E só 200 anos depois, aproximadamente, que o Theodor Schwann desenvolveu a teoria celular. Então, observe que foi um processo que demorou aí 200 anos para ocorrer. E o que é essa teoria celular? Ela diz que todos os seres vivos são formados por células. Alguns possuem apenas uma célula, portanto, a célula é a unidade morfológica dos seres vivos. A menor unidade de vida é a célula. E hoje a gente já tem técnicas mais aprimoradas e microscópios avançados para poder estudar melhor as células. Eu trouxe aqui para vocês as imagens de uma mesma célula, um mesmo tipo de célula, observadas através de 3 microscópios diferentes. Essas células aqui são células do nosso fígado, que a gente chama de hepatócitos. Nessa primeira imagem aqui, ela está colorida artificialmente, né? São hepatócitos observados através do microscópio de luz. Na segunda imagem aqui, a gente tem um hepatócito observado através do microscópio eletrônico de transmissão. E na terceira imagem, a gente também tem um hepatócito colorido artificialmente observado pelo microscópio eletrônico de varredura. Nós, seres humanos, temos trilhões de células no nosso corpo. E elas são muito pequenas, tanto que elas são medidas em micrômetro. Para vocês terem ideia, 10 micrômetros equivale a 0,01 milímetros. Se vocês pegarem uma régua, vocês vão ver o quão pequeno que isso é. E eu peguei esse vídeo aqui também para mostrar para vocês terem uma ideia melhor do quão pequeno que é uma célula. Aqui é um grão de sal. E aqui nós temos uma célula T, que é uma célula de defesa do nosso organismo, do sistema imunológico nosso. Aqui a gente tem uma bactéria e aqui a gente tem os vírus, né, vários vírus. Então a gente tem uma noção melhor do tamanho desses organismos. E retomando o que a gente viu na aula passada, a gente viu que existem os organismos eucariontes e os organismos procariontes. Qual que é a diferença entre eles? As células dos organismos procariontes apresentam um núcleo envolvido pela membrana nuclear. Já nos organismos procariontes, a célula deles não apresenta um núcleo bem definido, né? Não tem uma membrana nuclear, então o material genético deles está disperso no citoplasma. Lembrando que os representantes dos eucariontes são os animais, vegetais, fungos e protistas, e os procariontes são as bactérias. E ainda lembrando que os vírus são acelulares, eles não apresentam células, então eles não pertencem a nenhuma dessas categorias. E a gente tem, né, essa representação mais artística, né, mais fácil para a gente entender de uma célula animal, mas a gente tem que lembrar sempre que ela não é assim. Ela é bem mais complexa, ela é bem mais complicada de visualizar, mas a gente recorre, né, a esses desenhos artísticos para poder entender melhor. Então a gente vai utilizar. Pois bem, vamos começar pela célula eucarionte animal. A gente tem a membrana plasmática que permeia, né, circunda a célula, e ela serve como uma barreira seletiva que separa o interior da célula do exterior.
A gente também tem o citoplasma, que é o espaço que tem entre a membrana plasmática e o núcleo. E no citoplasma a gente tem o citossol ou hialoplasma, que é um fluido viscoso. A gente tem o citoesqueleto, que é um conjunto de fibras e túbulos que sustentam a célula e as organelas dela. E a gente tem as organelas celulares, que são o complexo de Golgi, as mitocôndrias, os ribossomos, os lisossomos, o retículo endoplasmático, que são as organelas e elas têm uma função, cada uma tem a sua função bem definida na célula. E também a gente tem o núcleo, né, que é onde está todo o material genético da célula. E a gente tem a célula eucarionte vegetal. Ela se difere da célula eucarionte animal porque ela não tem, né, o centríolo. Ela tem cloroplasto, que participa do processo de fotossíntese. Ela tem um vacúolo, que atua na osmorregulação. Ela pode inchar a célula ou fazer a célula ficar mais murchinha. E ela também armazena substâncias, principalmente substâncias de reserva nutritiva, como o amido. E a gente tem também a parede celular, que ela dá um suporte estrutural para a célula e também protege ela de agentes patogênicos externos, como fungos, bactérias. E por fim, a gente tem a célula procarionte, a célula bacteriana. Ela apresenta o nucleoide, que é o material genético que fica disperso no citoplasma. Ela apresenta a parede celular, que recobre a membrana celular. Ela tem o flagelo, que atua na mobilidade. E ela tem o pilus, que serve de aderência para essa célula. Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu um pouquinho aí da história da microscopia, que permitiu a descoberta e o estudo das células. A gente viu as células eucariontes e procariontes, a gente recordou elas, né, da aula passada. A gente viu as células animal e vegetal e também a célula bacteriana. A gente não se aprofundou sobre, né, o que tem dentro das células, organelas, porque isso a gente vai ver mais para frente. Semana que vem a gente vai conversar, falar um pouco mais sobre a membrana plasmática e ao longo aí das aulas a gente vai discutir um pouco melhor sobre as outras organelas, as outras partes da célula também. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.